A origem da doença está na alma. Tudo o que existe neste mundo material é composto de matéria e espírito, sendo que a deterioração ou a decomposição da matéria são causadas pelo abandono do espírito. Mesmo em relação às pedras, existe um tipo de pedra que se esfarela com facilidade, e isso também se deve à ausência de espírito. A ferrugem que se forma na superfície dos metais tem a mesma causa, podendo-se dizer que ela é o cadáver dos metais. A existência de pouca ferrugem em espadas bastante polidas ou em espelhos antigos explica-se pelo fato de estar impregnado em ambos o espírito do artesão. Em japonês, o espírito dos seres animados é chamado de seirei, enquanto o espírito da matéria é denominado simplesmente rei, espírito. O ser humano, enquanto está vivo, é constituído pela união inseparável do espírito, seirei, com o corpo físico. A partida do espírito para o mundo espiritual constitui aquilo que chamamos morte. Entretanto, no ser humano não existe apenas o espírito, pois se fosse assim, não seria diferente dos seres inanimados. Além do espírito, ou melhor, dentro do espírito dos seres humanos, inclusive dos animais, existe a consciência e dentro desta a alma. Ou seja, no centro do espírito existe a consciência e no centro da consciência a alma. O tamanho da consciência é 1/100º do espírito e o da alma é 1/100º da consciência. Primeiramente, a alma se movimenta e, sucessivamente, a consciência, o espírito e o corpo físico se movimentam. Dessa forma, não só os movimentos do corpo humano, como todos os fenômenos que ocorrem no corpo físico se originam na alma. Classificando tudo isso em termos de bem e mal, o corpo físico é o mal e a consciência é o bem. Se a consciência for o mal, a alma é o bem. O repetido atrito entre esses vários bem e mal gera a harmonia, manifestando-se como força motriz para viver. Assim, o aparecimento da própria doença ocorre em uma parte da alma, que é a milésima parte do espírito, que por sua vez move o corpo físico. Apesar de pequena, a alma é elástica. Quando o ser humano está acordado e em atividade, ela toma forma humana. Quando ele está dormindo, assume a forma esférica. Quando a pessoa morre, seu hitodama, que tem o formato circular, sai voando. A razão disso é que no momento da morte, tanto a alma como a consciência e o espírito assumem a forma esférica. Ocasionalmente, essa forma fica visível porque adquire luminosidade. O aparecimento da doença em uma parte da alma, a qual tem o formato humano, significa, na verdade, que ali está nublado, ou seja, a luz dessa parte está mais escassa. Isso se reflete na consciência, no espírito e, por fim, no corpo físico na forma de doença. Portanto, se não surgirem nuvens em sua alma, a pessoa jamais ficará doente. Então, qual é a razão para se formarem nuvens na alma? São os pecados e as impurezas. Para explicar sobre pecados e impurezas, eu teria de entrar no campo da religião e, por conseguinte, pararei por aqui. Como eu já disse, se surgem nuvens em uma parte do espírito, por exemplo, na parte correspondente à região pulmonar, o sangue dessa área fica turvo. Se essa turbidez aumentar, o sangue se transforma em pus. O sangue turvo vira hemoptise, ou escarro com sangue. Já a substância purulenta se transforma em catarro. O catarro com forte odor é decorrente de substância purulenta antiga.
Não só as doenças pulmonares, como todas as doenças, surgem da maneira acima explicada. Por essa razão, o fundamento da cura está na eliminação das nuvens do espírito. Entretanto, desconhecendo esse preceito, a atual medicina empenha-se na pesquisa e no tratamento baseado apenas nos sintomas que aparecem no corpo físico. Isto acontece porque ela só tem conhecimento do efeito e não da causa do problema. Desse modo, mesmo que se consiga uma pequena e temporária melhora, não se obtém a cura completa da doença. Por meio da luz de Canon, o jorei elimina as nuvens do espírito e, ao mesmo tempo, dissolve a substância purulenta, fazendo com que a doença melhore ou até desapareça. Ou seja, a purificação do espírito reflete-se no corpo físico, proporcionando a cura da doença. Contudo, apenas isso não é suficiente. É verdade que se atinge mais a essência do que a medicina, mas não dá para afirmar que é absoluto. Isso porque, se a alma não for totalmente purificada, não se pode obter verdadeira tranquilidade. A purificação da alma só será completa se a pessoa assimilar a fé correta e praticá-la. Isso constitui a prática messiânica. Chegando a esse ponto, a pessoa não cometerá mais pecados. Muito pelo contrário, começará a acumular virtudes. Assim, não só estará isenta de doenças e infortúnios, como também poderá viver repleta de alegria e êxtase, além de obter a graça de uma vida longa e próspera. Dessa forma, haverá progresso de toda a sua linhagem familiar. Falarei agora sobre outro aspecto relacionado à alma. Há pessoas que se assustam com qualquer coisa, há outras que estão sempre inseguras e ainda há aquelas que vivem aflitas. Isso ocorre porque a alma está fraca e sua resistência aos impactos externos é pequena. Os portadores de neurastenia, cujo número tem aumentado muito ultimamente, enquadram-se nesse tipo. A causa dessa doença são as nuvens existentes na alma que deixam a pessoa fraca. Muitos neurastênicos possuem toxinas solidificadas no pescoço. Dissolvendo-se essas toxinas, eles ficarão curados. Se essa doença se agravar, ocorre a insônia. Mesmo após obter a cura, o melhor meio de evitar uma recaída é a pessoa ingressar na nossa religião, a fim de que sua alma seja iluminada pela luz divina e não surjam mais nuvens. 1935, Alicerce do Paraíso, volume 3.